Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 824 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que sair episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de curtir, compartilhar, avaliar o nosso podcast com 5 estrelas aí no Spotify. Gente, isso nos ajuda muito a melhorar nosso engajamento, aumentar a nossa relevância e levar esse conteúdo a mais lugares. No mês de agosto, nós ficamos no top 3 entre os podcasts jurídicos mais relevantes do Brasil. Isso graças a você. E no mês de setembro nós queremos repetir esse feito e quem sabe até melhorar. Então ajuda a gente nessa. Deixa aquele comentário dizendo o que você achou. Compartilha na sua rede social para contar que está nos ouvindo. Tudo isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado é da segunda sessão do STJ. Foi inserido na Lei de Falências. Destaque da seguinte forma. O artigo 82A da Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências, não confere ao juízo falimentar competência exclusiva para desconsiderar a personalidade jurídica. Gente, o que trata aqui esse artigo 82A? É uma inovação legislativa da Lei 14.112 de 2020, que foi chamada ali, de nova Lei de Falências quando foi editada, mas que na verdade foi uma lei que veio tão somente para alterar a lei de falências que já existia. Então, na época, muito aluno ficava perguntando: cadê a nova lei de falências no Clube da Lei? Não estou encontrando. E aí eu sempre tinha que explicar, que na verdade a tal da nova lei de falências foi uma lei que somente alterou a lei que já existia. Certo. Uma das alterações foi a inclusão do artigo 82A. É vedada a extensão da falência e de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. Para quem ficou em dúvida, eu disse que é vedada aos sócios de responsabilidade limitada, Limitada, não ilimitada, tá bom? Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiro, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar em observância ao artigo 50 do Código Civil, aos artigos que tratam sobre o tema no Código de Processo Civil, não aplicada a suspensão de que trata o artigo 134, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Gente, sabe aquele dispositivo de lei que é incluído mais com caráter pedagógico do que com qualquer eficácia prática propriamente dita? O artigo 82A é mais ou menos isso. O que ele conta? Ele conta, olha, extensão da falência só se aplica a sócio que tiver responsabilidade ilimitada. Então, se o sócio ele é responsável ilimitadamente pelas dívidas da empresa, pode ter extensão da falência. Agora, se for, por exemplo, uma sociedade limitada, um SA, enfim, alguma empresa em que os sócios não tenham responsabilidade ilimitada sobre as dívidas, não dá para ter extensão da falência e de seus efeitos. Beleza? Beleza. Importantíssimo aqui o CAPT, nesse ponto, mas depois conta, Cabe, entretanto, a desconsideração da personalidade jurídica. Esse ponto é que eu digo que é algo muito mais pedagógico, Diz, olha, cabe. Não que tinha dúvida que cabia, mas deixou claro, que cabe. E aí traz depois quais são os requisitos? Os mesmos que nós temos para as situações em geral. Então você vai lá no artigo 50 do Código Civil. Então nós temos aqui a aplicação da teoria maior. Como é que eu gosto de memorizar essa questão de teoria maior e teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica? Teoria maior é a que traz o maior número de requisitos. Então,
Onde que temos um maior número de requisitos? No Código Civil, no artigo 50, inclusive com as alterações legislativas, está ainda um pouco mais difícil, né? Nós podemos aprofundar um pouco isso já já. Onde é que está a teoria menor, que tem menos requisitos? No Código de Defesa do Consumidor, onde vai ser permitida essa desconsideração da personalidade jurídica, nos termos lá do 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, quando essa personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então é muito mais fácil, né? Muito menos requisitos do que na regra geral lá do artigo 50 do Código Civil. Gente, vocês acreditam que na prova oral para a Defensoria do Pará, o examinador me perguntou qual era o artigo da lei que tratava da desconsideração da personalidade jurídica? Aí eu até questionei o número do artigo, Excelência. Ele disse, sim, o número do artigo. E aí eu pensei comigo, Excelência, eu não lembro mais nem minha idade nesse momento que eu estou aqui. Imagine o número do artigo. A resposta era artigo 50 do Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º. Por óbvio, eu não respondi isso, né? Eu respondi que não me ocorria naquele momento o número do artigo, mas o ódio foi grande. Certo, voltando aqui para o que interessa, se aplica a regra geral da desconsideração da personalidade jurídica na falência com a única modificação, que não cabe aqui a suspensão de que trata o artigo 134, parágrafo 3º. Que suspensão é essa? É porque, veja só, na regra geral, se você pede a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, essa desconsideração vai ser julgada junto com o processo normal, o processo vai tramitar. Mas se você propõe um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aí você tem uma suspensão do processo. Isso aí não se aplica na falência, tá? É a modificação que nós temos. E aí, gente, qual é a controvérsia? É se esse dispositivo, o artigo 82A da Lei de Falências, traz uma regra de competência. E, gente, a resposta é não, não traz regra de competência. Porque, basicamente, se estava debatendo se seria o juízo da falência o único juízo competente para julgar a desconsideração. Entendeu-se que não tem isso, não é isso que a lei prevê. Por outro lado, tá aqui só um aprofundamento, o juízo da falência pode desconsiderar a personalidade jurídica de forma incidental no processo falimentar. Não existe nenhum problema em relação a isso. Temos, inclusive, decisão sobre esse tema no informativo 730 do STJ. Então, como é que ficou o destaque? O artigo 82A da Lei de Falências não confere ao juízo falimentar competência exclusiva para desconsiderar a personalidade jurídica. Próximo julgado de hoje, da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa destaque da seguinte forma: é possível a aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos, ou proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditórios aos particulares que tenham praticado o ato ímprobo em conjunto com o agente público. Gente, lá no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, nós temos quais são as sanções aplicáveis em relação aos atos de improbidade, tanto dos atos do artigo 9º, do 10 e do 11. Artigo 9º, atos que importam enriquecimento ilícito. Artigo 10, atos que causam prejuízo ao erário. E artigo 11, atos que atentam contra princípios da administração pública. Sobre esse tema, gente, tivemos algumas alterações com a tal da nova lei de improbidade, né, que também não é uma nova lei, foi a lei 14.230 de 2021 que alterou a lei de improbidade administrativa que já existia, a lei 8429 de 92. E aí, como não é o objeto específico desse julgado, mas é muito importante, eu fiz questão de trazer uma tabelinha bem completa lá no nosso informativo escrito sobre quais são essas sanções que são aplicáveis em cada um desses atos, comparando, não é, o que se aplica, e trouxe também uma tabela comparativa especificamente em relação ao artigo 12, inciso 2, que vai tratar especificamente daquelas sanções que são aplicadas no caso de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, comparando como era antes
da Lei 14.230 e depois. Então, isso daí está lá no material escrito. Por favor, vá até lá, veja essas tabelas. Isso é muito importante. Mas, basicamente, aqui nós vamos tratar tão somente de duas das sanções que são aplicáveis. Lá no 10, inciso 2, relativamente a esses atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, nós temos quais sanções que podem ser aplicadas. Ressarcimento do dano, desde que de fato se mostre que foi um dano efetivo, perda de bens e valores, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, antes era de 5 a 8 anos, agora é de até 12 anos, multa civil, que antes podia ser até do dobro do valor do dano, e agora tem que ser até o valor do dano, né? O limite agora é o valor do dano. Proibição de contratar com o poder público, que antes podia ser por até 5 anos, e agora prazo não superior a 12 anos. E, por último, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditórios, antes prazo de até 5 anos e agora prazo não superior a 12. O julgado fala especificamente de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditórios. E a pergunta é: essas sanções se aplicam só ao agente público ou também podem se aplicar àquele particular que responde à ação civil pública por ato de improbidade junto com o agente público? Resposta: também pode se aplicar ao particular. Motivo: a lei não faz qualquer distinção, então realmente não me parece ser algo que traga uma dúvida razoável. Como é que ficou o destaque? É possível a aplicação das sanções de suspensão de direitos políticos ou proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios aos particulares que tenham praticado o ato ímprobo em conjunto com o agente público. Próximo julgado da segunda turma do STJ, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o rejulgamento do recurso de apelação, na mesma sessão que acolhe os embargos de declaração, sem a devida notificação prévia para sustentação oral, configura cesseamento ao direito de defesa e ao contraditório, ocasionando a nulidade do processo. Gente, vejam essa situação. Vou trazer aqui um caso concreto adaptado muito parecido, tá? Maria propôs uma ação contra a empresa X, o Tribunal de Justiça julgou a apelação, interposto por Maria, né, e decidiu contra ela. Então, manteve a sentença de primeira instância que havia negado o pedido da Maria. Mas a Maria opôs embargo de declaração alegando que houve um erro processual. Seus advogados não foram devidamente intimados da sessão de julgamento do recurso de apelação. Mas para que os advogados precisavam ser intimados, professor? Gente, o advogado tem direito de fazer sustentação oral. Veja só o que diz o artigo 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá pelo menos 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Então, olha só, se o recurso vai ser julgado pelo tribunal, tem que publicar a pauta, 5 dias de antecedência, intimar o advogado para, se ele quiser fazer sustentação oral. Não aconteceu. E aí, no julgamento do embargo de declaração, os desembargadores viram realmente não foi intimada a pauta, né? Reconhecemos que houve o erro. Só que aí, o que eles fizeram? Eles disseram: pois vamos aproveitar que já reconhecemos aqui que não houve intimação da pauta, vamos conhecer, prover o embargo de declaração e já vamos rejulgar o processo. Só que, gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eles cometeram a mesma nulidade de novo. Eles tinham que ter conhecido do embargo de declaração, provido, e aí, depois eles teriam que intimar da pauta para rejulgamento do recurso, dar 5 dias de antecedência e permitir que o advogado fizesse a sustentação oral. Mas, professor, que besteira!
Se o advogado já fez a sustentação oral no embargo de declaração, tá bom, não tá não? Já tá lá, julga logo isso, resolve. Não, gente. A sustentação oral que ele pode ter feito no embargo de declaração foi específica em relação à obscuridade, à omissão. É um recurso de fundamentação vinculada. Ele não vai entrar no mérito. Então, são coisas diferentes. Então, resumindo, o tribunal reconheceu a nulidade e, na mesma oportunidade, cometeu a mesma nulidade de novo. Então, é aquela coisa, né? Errar uma vez é humano, errar duas é humano também, errar três também é humano. E assim a gente vai errando e aprendendo com o erro. Então, como é que ficou o destaque? O rejulgamento do recurso de apelação, na mesma sessão que acolhe os embargos de declaração, sem a devida notificação prévia para a sustentação oral, configura cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, ocasionando a nulidade do julgamento. Próximo julgado foi inserido no Código Tributário Nacional destaque da seguinte forma: a determinação de suspensão para pagamento da contribuição PIS e COFINS restringe-se a operações de vendas efetuadas a pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali descritas, diante da interpretação literal do artigo 54, inciso 3 da Lei 12.350 de 2010, imposta aos casos de concessão de benefícios fiscais, artigo 111, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Vamos entender, tá? Essa lei 12.350 de 2010, eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Ela trata, sabe sobre o quê? Medidas tributárias referentes à realização no Brasil da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014. E dentre essas desonerações, está lá o artigo 54, inciso 3. Fica suspensa a contribuição de PIS, PASEP e COFINS incidentes sobre receita bruta da venda no mercado interno de, aí, inciso 3, animais vivos classificados nas posições 1.3 e 1.5 da NCM quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendido para pessoa jurídica que produza mercadoria classificada nos códigos tais. Então, uma das situações aqui abarcadas seria o quê? A venda de frango. Frango vivo, né? Vendido no atacado entre comerciantes, pessoas jurídicas. Ok? Ok. Acontece que determinada pessoa física disse, olha, por que pessoa jurídica tem esse benefício fiscal e eu, pessoa física, não tenho? Isso é uma discriminação. E essa discriminação é desarrazoada, isso fere o princípio da igualdade. O que o STJ disse? Olha, benefício fiscal tem que ser interpretado de forma literal. Se eu estou dizendo, não. Quem está dizendo é o artigo 111, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão de crédito tributário. Então, se é interpretado literalmente e a lei fala somente em pessoa jurídica, então pessoa física não vai ter o benefício tributário. Como é que ficou o destaque? A determinação de suspensão do pagamento da contribuição do PIS e da COFINS restringe-se às operações de vendas efetuadas por pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali descritas, diante da interpretação literal do artigo 54, inciso 3, da Lei 12.350 de 2010, imposta aos casos de concessão de benefícios fiscais, artigo 111, inciso 1 do CTN. E agora eu estou entendendo o motivo da vergonha que o Brasil nos fez nessa Copa de 2014. Estava tendo isenção tributária para frangos. Desculpem pela piada besta, ainda bem que eu fiz depois do comentário do julgado. E o próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido no Marco Civil da Internet e destaque da seguinte forma: descabe imputação de ônus sucumbenciais a provedor de aplicação de internet que cumpre decisão de tutela de urgência sem ofertar oposição à pretensão na obtenção dos dados e registros, devendo cada parte arcar com suas despesas processuais. Tá, gente, vamos entender isso aqui, tá? Imagina uma situação em que a empresa X ela é proprietária de uma patente
Uma patente de quê? De uma caneca térmica inovadora, que mantém a bebida ali na temperatura desejada por muito mais tempo. Acontece que após o lançamento do produto, essa empresa percebeu que várias outras empresas estavam vendendo canecas térmicas idênticas à dela lá na Shopee, por preços significativamente mais baratos. Então nós temos a caneca térmica inovadora e a caneca térmica da Shopee. E aí acabou-se que ficou meio que evidenciado que houve ali uma lesão, né, ao direito de propriedade intelectual. Ok, o que essa empresa fez? Propôs uma ação contra o Marketplace, aqui eu brinquei que foi a Shopee, pedindo que lhe fosse informado as informações dessas empresas que estavam ali atentando contra a propriedade industrial da empresa X. Então pediu informações, né? Quem é esse vendedor, qual é o CNPJ, onde é que tem essa... Enfim, o que tivesse ali de informação pessoal. Gente, primeira pergunta aqui que eu vou fazer. A empresa X poderia ter ido diretamente até o Marketplace e pedido essas informações? Quer dizer, pedir ela podia, né? Mas o Marketplace poderia ter entregue essas informações sem ordem judicial? Gente, não poderia. Mas não poderia mesmo. Artigo 7º, inciso 3 do Marco Civil da Internet. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. 3. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. E é por isso que o artigo 22 do Marco Civil da Internet traz a ação de requisição judicial de registros. Então, é necessário, né, requerer essa requisição judicialmente, o judiciário concede e aí sim o Marketplace vai poder fornecer essas informações. Quais são os requisitos? Tem que demonstrar fundados indícios da ocorrência do fato ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e o período a que se referem esses registros. E aí a empresa propôs a ação, demonstrou aqui esses requisitos, recebeu uma liminar, o Marketplace foi intimado a liminar. O que o Marketplace fez? Na hora, meu chefe, está aqui, ó, todas as informações que estão determinadas na liminar. E não contestou, não fez nada. E aí tudo certo. Veio sentença, extinguiu a ação, tudo certinho. Aí o advogado da empresa X foi, botou embargo de declaração e disse: excelência, e os honorários? Condena aí o Marketplace a pagar os honorários. E o advogado do Marketplace disse: mas quando? Como que eu vou pagar honorários? Eu não trouxe aqui nenhum tipo de resistência. Eu não podia trazer esses documentos sem ser por ordem judicial. A lei que diz que eu não posso entregar só por ordem judicial. Quando vê ordem judicial, eu entreguei e nem contestei. Como é que eu vou ser condenado em honorário de sucumbência? E, gente, quem é que está certo? É o Marketplace, né? Realmente não houve nenhuma resistência. E, gente, quando nós vamos fixar honorários de sucumbência, nós temos que nos atentar ao princípio de causalidade. O provedor de aplicação aqui, que no caso é o Marketplace, ele deu causa à ação? Não deu causa à ação de forma alguma. Ele agiu de acordo com o que o Marco Civil da Internet obriga. Outra coisa, outro argumento que você vai usar se isso aparecer em uma prova oral ou algo do tipo, esse procedimento de requisição judicial de registros é um procedimento que tem natureza cautelar, da mesma forma que seria ali uma cautelar de produção antecipada de provas. E a jurisprudência, ela já é firme no sentido de que não cabe honorário de sucumbência em ação cautelar de produção antecipada de provas quando não há resistência de nenhuma das partes. Portanto, como ficou o destaque, descabe imputação de ônus sucumbenciais honorários advocatícios a provedor de aplicação de internet que cumpre decisão de tutela de urgência sem ofertar oposição à pretensão na obtenção dos dados e registros, devendo cada parte arcar com suas despesas processuais. O próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma:
Nas demandas de indenização securitária, deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, recaindo sobre a seguradora o ônus de comprovar as causas excludentes da cobertura. Vamos lá, gente. Tratamos aqui de uma situação de contrato de seguro, e aqui eu já vou trazer, a primeira informação que é importantíssima. Nesse caso concreto, não há parte hipossuficiente. Não estamos aqui tratando de uma ação sob direito do consumidor. Então, tira aquele óculos de direito do consumidor, coloca aqui um óculos de direito civil, tá? Então, vamos lá. Temos aqui uma discussão sobre qual teoria de distribuição do ônus da prova aplicar. Nós temos, como regra, no direito processual civil, o artigo 373, que traz a teoria estática do ônus da prova. Ao autor cabe provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, essa aqui é a regra. Qual é a exceção? É a teoria dinâmica do ônus da prova, que também tem previsão no Código de Processo Civil, está no parágrafo 1º, lá do artigo 373. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova pelo fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ou seja, temos aqui como exceção, a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, quando nós temos essa distribuição diversa prevista em lei, ou quando, diante de peculiaridade da causa, há uma impossibilidade ou uma excessiva dificuldade de cumprir com esse ônus da prova que está previsto no caput. Ou ainda quando uma das partes tem uma facilidade muito maior de obter a prova. Também nesse caso é possível a inversão. Gente, no caso concreto, nós temos uma situação de direito securitário sob a ótica do direito civil, Não temos aqui parte hipossuficiente. Então, se entendeu que aqui se aplica, via de regra, a regra que está no artigo 373, teoria estática do ônus da prova. Então, o autor vai provar o fato constitutivo do seu direito, o réu vai provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, como é que ficou o destaque? Nas demandas de indenização securitária, deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova, recaindo sobre a seguradora o ônus de comprovar as causas excludentes da cobertura. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a ausência de vagas no sistema penitenciário por si só não justifica a substituição do regime fechado pelo regime aberto no cumprimento de prisão civil por conta de alimentos. Gente, vamos lá. Temos uma única hipótese excepcional no direito brasileiro de prisão civil. Qual é? É a hipótese do devedor de alimentos. Professor, e o depositário infiel? Gente, tem previsão na lei brasileira a prisão do depositário infiel. Entretanto, essa previsão foi considerada inconvencional, já que o Pacto de São José da Costa Rica traz a hipótese do devedor de alimentos como a única hipótese possível de prisão civil no Brasil. E, gente, qual é o status normativo do Pacto de São José da Costa Rica? Quem é que se lembra de todas as palavras-chave desse julgado, que é importantíssimo? Tem caráter supralegal. Isso acaba tendo uma eficácia paralisante sobre a lei que permite a prisão do depositário infiel, e, por conta disso, no direito brasileiro só remanesce a prisão do devedor de pensão alimentícia. Como é que se dá essa prisão? Pelo prazo de 1 a 3 meses, se trata de uma prisão que vai ser em regime fechado, tão somente em local separado
dos presos por motivos criminais. Só esse ponto. Mas se trata de uma prisão que é em regime fechado. Pergunta-se, não tem vaga. E isso por si só é suficiente para afastar essa prisão civil? Gente, não é suficiente, tá? Inclusive, quando nós falamos aqui de direito penal, né, quando nós falamos aqui de execução penal, né, melhor dizendo, nós temos decisões do STF, do STJ, que trazem os critérios que devem ser adotados quando não houver vagas. Então, essa pessoa que está entrando no sistema prisional, ela vai ingressar, mesmo que não tenha vaga. Mas aí se deve criar ali um banco de dados, né, para verificar quem está ali há mais tempo, quem está mais perto de preencher os requisitos para progredir. E aí, com base nisso, se adianta a progressão de quem já está mais perto. Isso, de fato, é muito mais justo do que você já impedir a entrada de cara de alguém por estar faltando vaga e, por outro lado, ter alguém dentro do sistema que já está lá há um bom tempo e essa pessoa, porque chegou primeiro, ali vai ficando. Realmente não faria muito sentido, né, que fosse assim. Da mesma forma que no âmbito civil, não é possível afastar essa prisão do devedor de alimentos por conta de superlotação. E o que o STJ disse? Diz que tem que ter uma atuação dialógica do judiciário com os demais poderes para gerir exatamente de que forma se dará o cumprimento dessa prisão civil diante de uma situação com falta de vagas, buscando então soluções que adequem. E sobre isso, não é, existe resolução do CNJ, né, recomendação do CNJ, melhor dizendo, no seu manual da Central de Regulação de Vagas. Então, basicamente, se traz aqui para o âmbito civil algo parecido com o que se decidiu lá no âmbito criminal, no âmbito da execução penal, né, melhor dizendo. Então, como é que ficou aqui o destaque? A ausência de vagas no sistema penitenciário por si só não justifica a substituição do regime fechado pelo regime aberto no cumprimento da prisão civil, decretada com base no artigo 528 do CPC de 2015, ou seja, da prisão civil do devedor de alimentos. Próximo julgado da quarta turma do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a partilha de bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor. Imagina assim, ó. Ana e Pedro foram casados, se divorciaram, mas não se efetivou no momento desse divórcio a partilha dos bens. E aí, anos depois, a Ana propõe uma ação requerendo a partilha desses bens. E aí vem a pergunta, não é? Há prazo prescricional ou decadencial para o pedido de Ana? Gente, eu já adianto que não há. É um direito potestativo e a qualquer momento é possível. Por que isso aqui acaba tendo uma discussão doutrinária que é interessante? Porque a lei acaba não trazendo de uma forma muito clara qual é o regime que se aplica nesse momento entre o divórcio e a partilha dos bens. Então, nesse íntere, qual é o regime que se aplica? Temos duas vertentes. Uma é a da mancomunhão, há aqui uma mancomunhão em relação aos bens, e a outra é a do condomínio. E a doutrina realmente não chega em uma solução acerca de qual o regime aqui aplicável. Não há uma posição uníssona. Mas o fato é que existe um estado em que há uma coisa indivisível, né? Há uma copropriedade indivisível. E até por isso o STJ aplica o artigo 1320, que trata do condomínio, que diz que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Então, a qualquer momento, há um condomínio, né? Há duas pessoas que são proprietárias de um determinado bem. É possível, né, a qualquer momento, realizar a divisão dessa coisa comum. Não há prazo, é um direito potestativo. Da mesma forma, se entende em uma situação dessa, em que a qualquer momento é possível pedir a partilha dos bens após o divórcio. Como é que ficou então o destaque? A partilha de bens é direito potestativo, que não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges,
sem que o outro possa se opor. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaca da seguinte forma: na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não será obrigado a fixar em seu benefício honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa, devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional. Temos aqui o artigo 85, parágrafo 2º do CPC, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Então, nós temos parâmetros: mínimo de 10%, máximo de 20%. Agora, vamos pensar numa situação assim. Imagina que a Ana propôs uma ação contra o Bernardo e o Carlos. Então, A contra B e C. E aí, no decorrer da ação, o C demonstrou que é parte legítima. Houve, então, a sentença parcial com a exclusão do C, do Carlos, dessa ação. E aí o juiz fixou, obviamente, honorários em benefício do advogado do Carlos. Em que percentual? Nós vimos que o artigo 85, parágrafo 2º, diz que tem que ser entre 10% e 20%, não é? Vimos. Mas aí o que o juiz fez? Ele pensou assim, olha, são duas partes, são dois réus. Eu estou excluindo um. Então, se eu estou excluindo um, eu vou fixar na metade. Vai permanecer o outro? Então, eu fixo aqui em 5%. Gente, está correto? O juiz agiu corretamente? É possível fazer dessa forma? Gente, é possível. É possível sim. E o raciocínio é mais ou menos esse mesmo. Porque, veja só, imagine uma situação que nós temos 10 réus. Metade saiu, metade permaneceu. Então, em relação à metade, houve extinção. Imagina se cada advogado receber 10% do valor da causa. Só aí vai quanto de honorários? 50% do valor da causa só de honorários advocatícios. Faz sentido? Gente, acaba sendo algo exagerado, foge daquilo que é o esperado. Se fossem 20 e saíssem 10, já ia 100%. Então, nós temos que ver o valor da causa como um todo, Como um todo. Então, é 10% do valor da causa. Se houve a exclusão de um dos réus, então 5%, vai se fixar os honorários de forma proporcional. Então, como é que ficou o destaque? Na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar em seu benefício honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa, devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaca da seguinte forma: são impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária até o limite de 40 salários mínimos, ainda que não se trate especificamente de conta poupança. Gente, já debatemos julgados exatamente iguais a esse algumas vezes, O artigo 833, inciso 10, do Código de Processo Civil, traz que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Gente, por que o CPC trouxe caderneta de poupança? É uma lei de 2015, não é uma lei antiga, tem menos de 10 anos. Mas mesmo assim trouxe caderneta de poupança. Porque, no passado, a caderneta de poupança era aquele investimento por excelência, onde a classe média brasileira, a população brasileira, deixava seu dinheiro. Era tido como aquele investimento mais confiável. E não existia ainda uma cultura de diversificação, de pensar em outros investimentos como há hoje. O Código de Processo Civil ele é de 2015, mas o legislador ainda estava com essa cabeça ali um pouco defasada mesmo. Esse debate não foi colocado da forma correta. Eu tenho certeza que se fosse hoje, com essa explosão das contas digitais, especialmente, onde já não se fala em conta poupança, na verdade, hoje se tem um preconceito com a poupança, Todo mundo sabe que é um investimento que rende muito pouco, muito menos do que qualquer investimento básico possível. E aí sobrou para a jurisprudência precisar atualizar aquilo que está extremamente defasado no texto da lei.
Porque, veja só, isso aqui é uma norma protetiva. O objetivo é garantir aquele patrimônio mínimo, aquela pessoa que tem até 40 mil reais na conta poupança, e esse dinheiro aí não pode ser penhorável para pagar dívidas. Só que uma interpretação literal de conta poupança acabaria esvaziando o sentido, porque hoje em dia é muito incomum, principalmente se for alguém um pouco mais jovem, nem precisa ser jovem não. Meus pais, por exemplo, já estão ali nos 60 e poucos anos e eles nem pensam em falar em negócio de poupança. Meu pai, por exemplo, ele já fala, coloca aí no LCI, vou ver uma previdência privada, enfim, já pensa ali em outros investimentos, não é? Então, qual é a interpretação que se faz hoje desse conta poupança? É que pode ser qualquer investimento que tenha características semelhantes a uma conta poupança. Então, quais são essas características semelhantes? É aquele investimento, por exemplo, que você pode realizar o resgate a qualquer momento. Então, pode ser um fundo de investimento, pode ser uma CDB, pode ser uma LCI, enfim. Aqui não é uma interpretação muito mais ampla, não é tão somente a caderneta de poupança. Nesse caso concreto, especificamente, se entendeu pela impenhorabilidade daqueles valores que estavam caindo na conta corrente de um determinado indivíduo e que eram valores decorrentes do provento de aposentadoria e eram inferiores a 40 salários mínimos. Então, se entendeu que esse valor era impenhorável. Então, como ficou o destaque, são impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária até o limite de 40 salários mínimos, ainda que não se trate especificamente de conta poupança. Próximo julgado de hoje é da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro destaque da seguinte forma: a tentativa de fuga após o acidente é posterior aos fatos e não permite concluir que o réu agiu com dolo. Olha só que situação, né? Estamos tratando de um crime de trânsito, de um homicídio, não é melhor dizendo, praticado no trânsito. E aí é necessário verificar se é um homicídio culposo ou se é um homicídio doloso. E, gente, aqui tratando de crime de trânsito, isso vai fazer uma diferença enorme. Porque se for doloso, nós vamos lá para o Código Penal, artigo 121, vai para o Tribunal do Júri. Mas se for um crime culposo, nós vamos para o 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma pena muito mais branda do que a de um homicídio doloso, sem dúvida alguma, e mais branda também do que um homicídio culposo lá no Código Penal. Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aí tem uma pena, né, de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Mas aí onde é que o debate aqui é importante? É saber se houve dolo eventual naquela ação. Por quê? Porque se for dolo eventual é dolo, né? Dolo eventual é aquela situação em que se assume o risco. E aí eu vou trazer aqui um caso concreto bem simples. O Augusto estava dirigindo embriagado quando ele acidentalmente atropelou Miguel, que faleceu, veio a óbito. Por si só isso daí, se trata de um crime doloso ou de um crime culposo? Gente, o simples fato de estar embriagado não atrai o dolo eventual. Precisamos de mais elementos, né? Então, só estar embriagado por si só não é suficiente para dizer que o crime de trânsito foi doloso. E especificidades aqui do caso concreto real. Veja só. Tinha-se uma situação em que se alegava a embriaguez, excesso de velocidade do veículo no momento da colisão, alegou-se ainda que a colisão ocorreu no acostamento e a tentativa de fuga do réu após os fatos. E aí, com base nesses 4 elementos, tentou-se determinar que havia um dolo eventual e não a culpa consciente. E aí, o julgado foi esmiuçando. Embriaguez do acusado. Isso daqui estava comprovado? Estava. Por si só é suficiente para caracterizar o dolo eventual? Não. Excesso de velocidade e colisão no acostamento, se está demonstrado nos autos? Percebeu-se que não estava. Não havia nenhuma prova nos autos de que essa pessoa estava com excesso de velocidade no momento da colisão
e nem que tenha acontecido essa colisão no acostamento. Então, esses dois pontos não foram provados. Se fossem provados, a coisa poderia começar a mudar. E o último ponto, tentativa de fuga após os fatos. E aí, esse ponto aqui que causou dúvida. Então, nós temos embriaguez e tentativa de fuga do réu após os fatos. Tentar fugir após os fatos é algo que tem interferência sobre o crime que aconteceu antes? Não, não é. Até porque, para saber se é dolo ou culpa, você vai na intenção. Então, tentar fugir após os fatos muda a intenção inicial? Não muda. Não tem como você dizer, ele queria matar, tanto queria matar que fugiu depois. Não, pode ter fugido no momento do acidente por qualquer outro motivo, mas não porque queria matar, não é? Até porque aqui não tratamos do dolo propriamente dito, mas do dolo eventual. Então, como é que ficou o destaque? A tentativa de fuga após o acidente é posterior aos fatos e não permite concluir que o réu agiu com dolo. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial e muito rápido, eu prometo. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura. Ao assinar o Clube da Lei, você tem acesso a todas as leis integradas que são semanalmente atualizadas por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio, ao nosso informativo semanal, que compila os informativos de tribunais e as atualizações legislativas mais importantes, e também aos planos de leitura, que são planos pensados nas carreiras específicas ou mesmo nos editais específicos, tudo com continuidade. Uma assinatura única para você não precisar mudar o material de estudo a cada novo concurso e nem precisar reiniciar plano de estudo, sempre indo para frente. Então, vem fazer parte do Clube da Lei, é o que falta para organizar os teus estudos e, gente, o valor é muito acessível mesmo. Dividido aí no cartão, você vai pagar 30 e poucos reais por mês. Com certeza vai ser um baita diferencial e o melhor custo-benefício que você tem para os seus estudos. Por último, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imagina e muitas vezes pode ser um texto que você já tem até na gaveta. Um TCC, uma monografia, uma dissertação. Com certeza vai ser um grande diferencial em prova de títulos. Próximo julgado é da 6ª turma do STJ, foi inserido na Lei Maria da Penha destaque da seguinte forma: o fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Gente, vamos lá. Temos a Lei Maria da Penha, né? Ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, alguns pontos têm que estar na nossa cabeça quando nós falamos de Lei Maria da Penha. Primeiro, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas. E aqui, gente, não dá para afastar essa presunção não, tá? Não dá para dizer, por exemplo, mas na prática não existia uma relação de submissão, havia uma relação de igual para igual. Até porque, vamos lá, né? Se o homem agrediu fisicamente a mulher, talvez já não existisse mesmo na prática essa relação tão de igual para igual assim. Né? Então, temos uma situação onde há uma lei protetiva que essa hipossuficiência e essa vulnerabilidade devem ser presumidas. Temos, não é, que é uma lei protetiva a quem? A mulher. Hoje, esse mulher já não está tão somente visto sob um aspecto biológico. Então, temos, né, uma possibilidade de proteção também, por exemplo, de travestis, de transexuais, pessoas transgênero. Então, também podem ser abrangidos e protegidos pela Lei Maria da Penha. Então, já sabemos quem é a vítima. Não é? A vítima é uma mulher, não necessariamente vista sob o aspecto biológico. Não é? Agora, vamos pensar em quem é o agressor. O agressor, em primeiro lugar, não precisa ser um agressor. Pode ser uma agressora, então pode ser uma mulher. Esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, nós temos que é algo que ocorre dentro do contexto doméstico e familiar ou em uma relação íntima de afeto. Então, quem pode ser o agressor? Pode ser o irmão, pode ser o pai, pode ser o marido, o companheiro. Tá certo, tudo isso eu já sei. Agora pode ser, digamos assim, um namorado, aquela pessoa que
tem uma relação, mas que ainda não é uma relação duradoura, é relação recente? Pode sim. Nos termos do julgado, ainda que haja uma relação efêmera. Mesmo assim, é possível reconhecer a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Como é que ficou o destaque? O fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Penal e é também o último julgado de hoje, tá? Destaque da seguinte forma: a realização do exame criminológico para a progressão de regime nas condutas anteriores à edição 14.843 de 2024 exige decisão motivada nos termos da súmula 439 do STJ. Gente, tivemos aqui uma decisão com caráter muito protetivo ao réu, tá? Na redação original do artigo 112 da Lei de Execução Penal, havia a previsão do exame criminológico como condição para a progressão de regime. Então, redação original de quando é a lei de execução penal é lá de 1984. Ok. Lá em 2003, entendeu-se que esse requisito deveria deixar de ser obrigatório. Então, a lei 10.792 de 2003, então, já há 21 anos, o exame criminológico deixou de ser uma condição obrigatória para a progressão de regime. Isso significa que foi vedado usar o exame criminológico, professor? Foi vedado exigir o exame criminológico, melhor dizendo, para a progressão de regime? Quer dizer isso? Não. Quer dizer que deixou de ser obrigatório, tá? Então, quanto a isso, temos a súmula 439 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Certo, passou 21 anos, veio a Lei 14.843 de 2024. O que essa lei fez? Voltou a exigir o exame criminológico e trouxe uma nova importância ao exame criminológico, trouxe também outras situações, até mesmo para a saída temporária. Enfim, ressuscitou aqui esse tal desse exame criminológico no direito brasileiro, exame esse que é data vênia, né? Para ser bem muito formal aqui, muito questionável. E aí, gente, qual é a questão? A questão é saber a partir de que momento o exame criminológico deixa de ser facultativo e passa a ser obrigatório. Vou trazer aqui pelo menos duas possibilidades. A primeira possibilidade é você pensar assim: é no dia em que for analisado o pedido de progressão. Outra possibilidade é no dia em que for preenchido o requisito para a progressão. Ou então que for preenchido o requisito objetivo, porque nós sabemos que temos requisitos objetivos e subjetivos. O objetivo é preencher aquele percentual que está previsto na lei, e o objetivo é o bom comportamento, e hoje, inclusive, o exame criminológico. E outra situação, né, outra possibilidade é dizer assim, não, é a data do cometimento do crime. Qual foi a interpretação que o STJ adotou? O STJ entendeu que essa lei 14.843 de 2024, que exige exame criminológico para a progressão de regime, é uma novatio legis impégios, ou seja, é uma lei nova que traz prejuízo ao réu e que, portanto, não é possível a sua retroatividade. Então, na prática, pela decisão da sexta turma do STJ, você vai verificar a data do cometimento do crime. Se o crime foi cometido até a data em que entrou em vigor a Lei 14.843 de 2024, então, nesse caso, não vai ser necessário exame criminológico para a progressão. Gente, sabe por que essa decisão foi proferida dessa forma? Vou te explicar. O motivo é que não existe estrutura hoje nos presídios para realizar exame criminológico em todo o mundo para a progressão na velocidade necessária. Então isso aqui vai acabar atrasando muito a progressão de regime. Ah, professor, então que bom, os presos vão ficar mais tempo presos, tem que ser punitivista mesmo, tem que deixar lá. Acontece, gente, que hoje há uma situação de caos prisional. Então, se você acaba retardando demais a progressão de regime, acaba faltando vaga para colocar gente nova. E aí, tudo isso acaba criando um problema muito grande.
Nós conversamos muito sobre isso quando nós falamos daquele julgado muito recente, não sei se foi informativo 822, 821, mas foi recente, que tratava sobre a database para a progressão subsequente, que o STJ disse que a database vai ser a data do preenchimento tanto do requisito objetivo quanto do subjetivo. Ou seja, você teria que preencher simultaneamente os dois requisitos. E eu até disse, olha, essa decisão aqui vai ser complicada, porque agora, para preencher o requisito subjetivo, tem que ter exame criminológico. A tendência é que começaremos a ter atrasos imensos nesses exames criminológicos, e aí, por conta disso, a data base da próxima progressão vai ficar totalmente prejudicada. Isso aqui pode trazer um problemão para o sistema prisional. Só que aí, o que essa decisão aqui da sexta turma do STJ acaba dizendo? Acaba dizendo, não se preocupe, esse problema não vai existir porque, nesse momento, não se aplica ainda. Porque só vai se aplicar os crimes que estão sendo ainda cometidos agora. Então, essas pessoas ainda vão ser condenadas, ainda vão começar a cumprir pena, e aí depois essas pessoas ainda vão preencher o requisito objetivo para progredir. Até aí, até começar a ter caso que vai dar para aplicar a lei nova, ainda vai aí um tempinho, né, falando aí em anos mesmo, né, para termos uma situação como essa, e até lá muita coisa ainda pode mudar. Então o recado da sexta turma foi mais ou menos esse, tá? Pelo menos eu entendi dessa forma, não sei o que você entendeu aí, mas eu entendi mais ou menos isso. Ó, não se preocupe que isso aqui de exame criminológico não vai ser necessário agora em relação aos crimes que foram cometidos a partir da edição da nova lei. E aí, gente, sinceramente, a jurisprudência aqui ainda vai tratar muito sobre isso, e eu apostaria que quando chegar o momento vão decidir que o exame criminológico continua facultativo. Se fosse necessário apostar, eu apostaria por aí, mas isso daí é mera especulação e devaneio desse professor que está se aproveitando que é o último julgado para conversar um pouco mais com vocês. Mas já deu por hoje, né, gente? Então, como é que ficou o destaque? A realização do exame criminológico para a progressão de regime nas condutas anteriores à edição da Lei 14.843/2024 exige decisão motivada nos termos da súmula 439 do STJ. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu gostei muito de estar com vocês. 57 minutos aqui gravando, então agora aquele pedido muito especial. Estou vindo até aqui, não pulou ainda? Então avalie a gente lá com 5 estrelas, deixa um comentáriozinho dizendo que gostou. Compartilha na rede social que está nos ouvindo, isso ajuda demais. Você não faz ideia do quanto isso aumenta a nossa relevância dentro das plataformas e vai fazer com que esse episódio seja mais distribuído, alegrando muito o coração desse professor. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.